que havia algo importante a ser feito. Senhor Deus, Pai Santo, Deus misericordioso, Deus bondoso, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te pedir por mais um domingo, Senhor. Alimenta o Teu povo, que a Tua palavra, Senhor Deus, que esse culto aqui impacte vidas e corações. Que o Teu Espírito Santo fale profundamente a cada coração, segundo a Tua vontade e a Tua misericórdia, Senhor. Me usa conforme o Teu querer, direciona para que cada palavra dita seja segundo o Teu coração, Senhor. Ó Pai Santo, precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Todo-Poderoso. Nós não somos nada diante da Tua presença, Senhor. Por isso precisamos do Senhor falando conosco. Não nos deixe sair daqui essa noite sem ouvir a Tua voz, Pai. Sem sermos transformados pela Tua palavra. Abre o entendimento, os que tiverem com o coração endurecido, Pai. Quebra os corações para que a Tua palavra restaure. Ó Deus Santo, precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. A nossa mensagem hoje, ela continua a série de Atos. E o título dela é Uma Vida nas Mãos do Senhor. Vivemos hoje, irmãos, uma geração que alguns chamam de geração midiática. Isso voltado à ideia da mídia. Por que seria uma geração midiática? Porque cada pessoa, hoje em dia, ela quer ser um tipo de estrela famosa. Fotos maravilhosas, vida perfeita, histórias de viagens e vitórias incríveis. Mas o objetivo, muitas vezes nos corações, é exaltar o Senhor, é servir ao Senhor a partir daquilo que Deus nos proporciona. Não significa dizer que Deus não quer evidenciar a tua vida. Quando eu digo evidenciar a tua vida, é pôr tua vida numa vitrine. Porque o mundo deve olhar para a vida do cristão. O mundo deve olhar assim para a vida do crente. Nós devemos ser uma vitrine do que Deus é capaz de fazer em nós, a partir de nós. Não significa dizer que Deus não quer te colocar em evidência. Não é isso. Deus não quer fazer você ser conhecido. Também não é isso. Mas será que o alvo do Senhor, quando age na tua vida, é para tornar o nome dele glorioso? Ou é para trazer glória para o teu nome, para a tua imagem? Quando, para fazer o nome dele glorioso, Deus ele te chamar e te usar na cruz, tomando a sua cruz para seguir a Cristo. Esse é o chamado cristão. Paulo, irmãos, agora está caminhando, está em Jerusalém. Lá ele é preso, corre risco de ser morto. Parece que a vida de Paulo, de serviço ao Senhor, está muito perto do fim. E assim como Cristo também se aproximou de Jerusalém para caminhar em direção à cruz. Paulo também está a caminho da condenação como seu Senhor. Ele não é maior que o seu mestre, ele não é maior que Cristo, e ele nem deseja ser maior que ele. Deus havia dito lá em Atos capítulo 9, do verso 13 ao verso 16, que Deus usaria a vida de Paulo para fazer grande o nome do Senhor. Deus transformou um assassino em instrumento de vida, salvando milhões, levando pessoas a conhecer a vontade revelada do Senhor no mundo inteiro, porque até nós mesmos lemos hoje os escritos do apóstolo Paulo.
Meus irmãos, Deus transforma um vale de ossos secos em vida. Não existem limites para o poder do Senhor. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que você tenha feito. O Senhor quer te alcançar. Não importa quão profundo você esteja, a mão do Senhor vai te alcançar. Porque quanto mais profundo você estiver, e quanto mais o Senhor restaurar a tua vida, mais o nome dele é glorificado, por fazer aquilo que você seria incapaz de fazer. O Senhor quer te alcançar, Ele quer te transformar, Ele quer exercer o poder dEle na tua vida. Deus quer usar a sua vida para a glória dEle. Mas para isso você precisa colocar toda a sua vida nas mãos dEle, sem desejar nada em troca. Como aquela mulher que disse: só as migalhas que caem da mesa já são suficientes para mim. Mas nós queremos o pão inteiro. Achamos que merecemos o pão inteiro. Achamos que somos dignos. Você tem que se entregar completamente ao Senhor e nem sequer impor um pingo da tua vontade ou dos teus planos. Esvazie-se. Não existem limites para o que Deus pode, não existem limites para o que um grande Deus pode fazer com um pequeno homem completamente entregue em suas mãos. Você tem se entregue completamente à vontade do Senhor? E Paulo? Será que ele tinha feito isso? Vamos ver hoje na nossa mensagem hoje, como Paulo se entregou ao Senhor, quais elementos nós percebemos na vida de Paulo e que nós podemos aplicar à nossa vida como exemplo. Assim como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos olhar a vida de Paulo como um exemplo para nós também vivermos uma vida semelhante, que glorifica o Senhor. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 21. A partir do verso 32 nós vemos o seguinte, capítulo 21, verso 32. Depois que Paulo estava sendo espancado então pelo povo, lá em Jerusalém. Então este, levando, verso 32, Atos capítulo 21, verso 32. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade na Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Então Paulo aqui falou no idioma grego. A gente viu semana passada que Paulo falava pelo menos 5 idiomas, um deles era o grego. E você percebe aqui que Paulo havia sido confundido. No meio da confusão, o centurião romano e os soldados chegaram para proteger Paulo e acharam que, em virtude do tumulto, do tamanho do tumulto, Paulo talvez era um criminoso muito perigoso. Amarrou ele com 2 correntes para se certificar de que realmente ele não escaparia.
E teve que segurar a multidão, porque senão a multidão iria matá-lo. Paulo foi confundido pelo centurião com um grande bandido egípcio que havia feito um motim contra Roma. E é interessante, meus irmãos, porque aqui a gente vê uma multidão violenta que desejava a morte de Paulo, mas um centurião salva Paulo da morte iminente, mesmo não sabendo de quem se tratava e o que estava acontecendo. O centurião poderia muito bem, já pensando que ele era um criminoso, um criminoso procurado, poderia deixar, não, deixa, é menos um criminoso no mundo, mas não. Mesmo sem uma visão espiritual das coisas, Deus levanta pessoas para agir na história de nossa vida, conforme a vontade dEle, mesmo que essas pessoas não saibam o que estão fazendo. Você já foi alvo de pessoas que Deus usou, mesmo ela não sabendo que era instrumento de Deus, para te salvar, para te ajudar, para te socorrer? Você já foi alvo disso? Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus, Ele escreve a nossa história. A nossa história só tem um fim quando Deus põe o ponto final. Se Deus não pôs o ponto final, meu irmão, ninguém pode interferir no que Deus está fazendo. Por isso, ponha uma coisa na tua cabeça: nós somos imortais, até que Deus determine o nosso fim. Ninguém, os nossos inimigos, não tem poder sobre a nossa vida. Nenhum homem tem poder sobre a nossa vida. Nem nós mesmos temos poder sobre a nossa vida. O Senhor tem todo o poder sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Ele é o único capaz de pôr o ponto final. Por que temer se o nosso Deus é soberano? O maior exercício de fé na minha e na sua vida é crermos na soberania do Senhor. A soberania de Deus é o maior descanso, é a doutrina que pode trazer maior descanso para a nossa ansiedade, para o nosso medo, para o nosso receio. Meus irmãos, o que nós estamos mais vendo aí nessa pandemia são crentes assustados, acuados, amedrontados. Eu vou morrer. Você só vai morrer no dia que Deus permitir, meu irmão. Se o medo da morte te impede de servir ao Senhor, você já morreu. Você está entendendo isso? Se o medo da morte te impede de servir ao Senhor, você já morreu. A morte já venceu na sua vida. Porque o nosso Senhor venceu a morte para que nós não tememos nem a morte para servir ao nosso Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é isso que Paulo nos ensinou? Muitos entregaram sua vida pela mensagem do Evangelho. Muitos se entregaram totalmente porque eles acreditavam que mesmo que a espada vencesse, mas suas almas pertenciam ao Deus eterno. Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse: eis que vejo o Filho do Homem, eu estou indo para casa. Mas hoje os crentes se escondem dentro de casa, com medo, param de servir a Deus com medo, param de falar com medo, param de se posicionar pelo que é correto por medo. Medo de quê? Da morte. Se você tem medo da morte, ela já venceu na sua vida. Mas o crente em Cristo Jesus não tem medo da morte, porque o Senhor dele venceu a morte. E se o meu inimigo foi vencido, o que devo temer? O que devo temer? Paulo tinha consciência aqui. Paulo havia recebido do Senhor o chamado de ir para Jerusalém, e ele sabia que lá iria vieram profecias dizendo para ele que ele sofreria lá.
Mas ele sabia que tinha que ir para Jerusalém e ele tinha que ir para Roma, ele tinha que testemunhar, ele sabia o que esperava ele lá, mas ele obedeceu porque ele não considerava a vida dele como preciosa, contanto que cumprisse a carreira que ele recebeu do Senhor Jesus. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida, por minha causa, a achará, a ganhará. A sua vida é preciosa para você? Pois você já perdeu ela. A sua vida não é preciosa para você? É porque você achou a vida verdadeira, a vida real, a vida eterna. Eu fico pensando, se um vírus faz esse rebuliço todo, eu fico imaginando a perseguição aqui no Brasil. Pode botar aí 95% da igreja brasileira desviando por uma perseguição contra crente. Pode botar isso. Conheço igrejas aqui em Campinas que fecharam. Não suportou. Paulo tem uma visão de que Deus o chamou para sofrer pelo Evangelho e ele está cumprindo a vontade do Senhor. Ele sabe que não morreria aqui. O verso 40 diz: obtida a permissão, ele pediu permissão para falar. Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, outro idioma, dizendo: irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhe falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, ou seja, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos nomes de um dos maiores especialistas na lei judaica. Dos maiores teólogos, vamos dizer assim, trazendo para a nossa linguagem. Conhecedor profundo da lei judaica. Gamaliel era alguém extremamente conhecido, um mestre dos mestres. Homem respeitado. Seria hoje, se a gente fosse falar aqui no Brasil, era como se Paulo tivesse dito assim: grandes teólogos do Brasil, nós temos o Hernandes, o Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, o Jonas Madureira. É como se dissesse assim: eu aprendi aos pés desses grandes homens de Deus. Russell Shedd, o saudoso Russell Shedd, grande homem de Deus, grande homem usado por Deus. Então, seria mais ou menos isso. Eu fui criado nessa cidade, fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, ou seja, cuidadoso, desejoso de fazer o que era certo, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho com C maiúsculo, porque ele está se referindo a o caminho, que é a palavra também usada para descrever o que eles entendiam como a seita do caminho, que era o cristianismo. Então Paulo diz: eu persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ele está dizendo: olha, se vocês perguntarem às autoridades locais, eles vão dizer e vão descrever quem eu sou. Eles sabem, eles me deram autoridade para que eu fizesse o que eu fiz com os cristãos. Verso 6, ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Mas Paulo não estava prendendo cristãos? Por que Paulo perseguia Jesus? Jesus deixa claro aqui que o problema de Paulo não era com os cristãos, era com Cristo. Muitos perseguem você, meu irmão, porque o problema dele não é com você, é com a sua fé, é com o seu Deus. É ele que eles não gostam, é a ele que eles perseguem. Quando você testemunha de Cristo e é perseguido, quando seus amigos te deixam porque você agora é crente,
Não é você que eles estão deixando, é Cristo. Verso 9: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, chegando perto de mim disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo, saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, ou seja, disse que iria para os gentios levar o evangelho, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Meus irmãos, perceba na descrição da história do apóstolo, quando ele está aqui falando a respeito de sua vida, de onde ele nasceu, quem o preparou, muito antes de conhecer o Senhor, quem o recomendou, quem o conhecia, a história de sua vida, a história de sua caminhada. Nós percebemos que Paulo tem um forte senso, meus irmãos, de que a história de sua vida se refere à ação de Deus em tudo. O chamado dele é o chamado a ser útil ao reino de Deus, não é o chamado ao sucesso pessoal, não é o chamado à prosperidade material pessoal, a virar uma estrela, a ganhar sucesso, a ter os melhores empregos, a melhor vida. Não, o chamado de Paulo é para ser útil ao reino de Deus. Esse é o chamado cristão. É chamado naquilo que Deus te chamou para fazer, para testemunhar, para viver. Pode ser que é fato que você não foi chamado para ser apóstolo como Paulo foi. Você não foi chamado para pregar em Jerusalém como Paulo foi. Mas Deus te chamou para viver a sua vida para a glória dele, para tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E a cruz vai te trazer dor, vai mortificar a tua carne, vai te fazer entender que viver é Cristo, é entender que você precisa perder a sua vida para poder ganhá-la. Meu irmão, se alguém te pedisse para você contar a sua história, a história da sua vida, se alguém chegasse para você e disse: me conta a história da tua vida, eu quero te conhecer, você contaria sob a perspectiva da obra do Senhor, do chamado do Senhor para ser útil no reino de Deus? Você tem consciência do que Deus tem feito na sua vida, na sua história, de onde Deus te tirou, para onde Deus está te conduzindo, onde Deus quer te usar? Você tem consciência disso? Você tem essa consciência da utilidade que você tem no reino do Senhor? Se você ainda não tem vivido, meu irmão, uma história assim, se coloque nas mãos do Senhor. Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a tua história.
É interessante, irmãos, que Paulo aqui vai usar uma estratégia interessante. Paulo coloca toda a sua vida, toda a sua história, tudo que ele é nas mãos do Senhor. O verso 25 diz o seguinte: no verso 24, quando diz que ele foi recolhido à fortaleza e foi preso para que sob açoite fosse interrogado, ou seja, ele ia ser torturado para tirar dele o que era que estava fazendo aquela confusão. O centurião não estava entendendo. Peraí, eu quero saber que confusão grande é essa. Esse cara deve ser um criminoso. Prenda ele, vamos açoitá-lo, para ele confessar o que foi que ele fez. Verso 25, quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Meus irmãos, olha que interessante. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 19, verso 21. Atos 19, verso 21. Verso 21 diz o seguinte: depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia, olha o que é que Paulo já estava consciente muito antes de chegar em Jerusalém: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Deus havia dito a Paulo que ele iria testemunhar em Jerusalém e também seria levado a Roma, alcançando aquilo que a gente pode entender como os confins da terra, predito em Atos, porque a partir dali o evangelho se expande por todo o mundo. Paulo tem uma missão. Paulo pôs a sua vida no altar. Paulo pôs a sua vida à disposição do Senhor para ser usado em toda e qualquer circunstância. A história da vida de Paulo estava à disposição do Senhor. Todas as ferramentas que Deus havia capacitado Paulo para ter, para viver, para ser, eram úteis para o reino de Deus. Inclusive sua cidadania de nascença. Ele pôs sua cidadania de nascença nas mãos do Senhor. O que Paulo queria fazer aqui? Preservar sua vida só porque ele queria viver mais um pouquinho? Não. Preservar sua vida porque ele sabia que tinha a missão de ir para Roma levar o evangelho. Então ele estava fazendo a sua parte, enquanto Deus o guiava. Irmãos, a cidadania romana era um direito que tornava você um cidadão de primeira classe. Porque como o Império Romano dominava, tudo só poderia ser julgado a partir da Suprema Corte do Império Romano. Portanto, um cidadão romano, ele era tratado pela Suprema Corte de Roma. Então o cidadão romano tinha o direito de apelar para César e ser julgado no tribunal especial. Para você alcançar a cidadania romana, você poderia comprar, é como se fosse um visto que você comprava. Vou comprar o visto permanente para ser americano, o green card. Vou comprar o... Então a cidadania romana, você juntava muito dinheiro para poder comprar aquele direito de ser tratado especial como cidadão. Paulo havia nascido romano. Deus havia dado essa cidadania para Paulo. E Paulo então, ele percebeu que ele poderia usar aquele direito que ele havia recebido, a cidadania, o sistema judiciário, para benefício do reino de Deus, para avanço da missão, colocando a vida dele à disposição do Senhor no seu altar. E Paulo então, ele percebe aqui e põe essa condição diante do Senhor. E quando ele apresenta isso para aqueles homens passam a temer e dizem: espera aí, calma, não vamos fazer isso. No verso 29, quando ele diz: imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Reflita agora no seguinte: será que as tuas decisões visam o reino de Deus? O avanço do reino de Deus?
Será que o emprego que tu escolhe visa avançar o reino de Deus? Onde você vai morar visa o avanço do reino de Deus? As tuas decisões pessoais visam o avanço do reino de Deus? Ou está focado somente no teu sucesso, no teu benefício? Ah, pastor, então faz o seguinte, eu vou vender minha casa e dar o dinheiro todinho para missões. Não, não é isso. Não é isso. Mas se você tem a opção de 2 empregos, um exemplo simples, você tem a opção de 2 empregos. Um emprego tira o culto do domingo de você, da sua agenda, e o outro emprego não tira. A diferença salarial não é muito grande. Os 2 vão atender a tua necessidade, mas você escolhe o emprego que ganha mais, mesmo que ele tire você do culto do domingo, do dia de cultuar o Senhor. É um exemplo clássico. É muito comum isso. As decisões estão pautadas no Deus do dinheiro. As tuas decisões são pautadas pelo quê? Pelo avanço do reino de Deus? Por fazer a vontade do Senhor? A tua vida profissional te afasta do Senhor? Da vontade do Senhor? A tua vida estudantil te afasta do Senhor, da vontade do Senhor? Você estuda para quê? Para que a tua profissão te dê condições de servir melhor ao Senhor, em lugares que talvez, se você não tivesse aquele estudo, você não serviria? O que é que direciona as tuas decisões, a tua vida, as tuas ações? Você tem se colocado para ser totalmente instrumento nas mãos do Senhor? Será que você, ao invés de ser instrumento de Deus, usa Deus como instrumento para teus sonhos pessoais? Será que é isso? Deus é o garçom que você faz assim, ei, pss, 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 pss. Manda a conta, manda o cardápio aí que eu quero escolher, o que é que você vai me mandar? O quanto você está disposto a se oferecer ao Senhor como instrumento para cumprir a vontade dEle? O que você estaria disposto a sacrificar para fazer a vontade de Deus? Falei no início do culto, tem gente que não está disposto a sacrificar nem o conforto para vir para a igreja. Não está a fim de ir para o culto hoje não, vai acompanhar de casa, é a mesma coisa. Não é. Deus está vendo teu coração preguiçoso, teu coração que desvaloriza. O mesmo Deus que vê o teu coração desprezando o culto público ao Senhor, é o mesmo que vê aquele irmãozinho lá na China, chorando, com a Bíbliazinha na mão, talvez até amarrado, espancado, dizendo assim, eu queria poder ter um lugar para adorar. É o mesmo Deus. Aí depois tu está o quê? Chorando. Ai, o que foi que aconteceu com a minha vida? Por que está tudo dando errado? E aí? Vamos ser realistas? Precisamos, meus irmãos, entender quem é o Senhor e quem é o servo. Eu sou servo. Eu me alimento com as migalhas. Nós queremos o pão inteiro. E ainda reclamamos porque o pão está muito salgado. Deus não deu um pão muito salgado. Não, o pão está muito duro. Mas se nós tivéssemos de fato a verdadeira fé com que Deus espera que nós tenhamos de servo, a gente se contenta até com as migalhas que caem no chão, nos pés do Senhor. Você precisa mudar sua compreensão de quem é o Senhor. Ele te ama, Ele quer te usar, Ele quer te dar alegria. Mas você precisa entender que Ele é o Senhor e você é o servo. Vou fazer uma pergunta simples aqui. Se Deus nesse exato momento chegasse para você e dissesse, eu quero agora usar a tua vida para ir pregar o evangelho no Iraque. Você vai pregar o evangelho no Iraque. Deus,
Deixa eu te dizer uma coisa, você vai conversar com um missionário que está fazendo missões lá no Iraque. Você diz assim, e aí? O cara vai olhar para a sua cara e vai dizer, tem sido uma bênção. Como? Que já teve a oportunidade de conversar com missionários de regiões difíceis? Ele vai dizer assim, é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Como? Enquanto tu está dentro de casa, dormindo no ar-condicionado, comendo do bom e do melhor e ainda está reclamando da vida. Está o missionário lá, passando fome, no sol, sendo perseguido, às vezes até apanhando, e dizendo assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Como pode acontecer isso? Porque ele está no centro da vontade do Senhor. Isso a mente humana não vai conseguir entender. Quando Deus nos conduz, meus irmãos, a mente humana não entende. A gente não consegue dizer, que loucura, que doidice. Não acredito não que você está decidindo isso. Você está fazendo isso. Mas você faz. E aí depois você diz, foi a melhor escolha da minha vida. Antes, eu não tinha a alegria que eu tenho hoje. O capítulo 30, o capítulo 22, o verso 30, diz o seguinte: no dia seguinte, querendo certificar-se do motivo por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o cara estava sem entender o que estava acontecendo. Ele disse, espera, eu quero entender, por que esse cara é tão odiado? O comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Paulo foi e disse, olha, eu estou tranquilo, gente, por que vocês vão me julgar? Eu não estou fazendo nada de errado. Verso 2, mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Imagina. Verso 3, então Paulo lhe disse, Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido. Aí Paulo agora perdeu a classe agora. Os que estavam ali perguntaram a Paulo, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Paulo ali reconheceu, não, peraí, eu ultrapassei. Paulo, mesmo certo, gente. Aí ele disse, não, peraí, eu me exaltei, não era para eu ter me exaltado. Sendo acusado injustamente, mas ele reconheceu que o testemunho deveria ser mantido. E aí Paulo usou de astúcia, porque Paulo sabia que não iria, isso aqui era um teatro, Paulo sabia disso, nada ia ser resolvido aqui, porque Paulo era um cidadão romano, então o sinédrio não podia decidir nada. Tudo que o sinédrio decidisse tinha que passar por Roma. Ele era um cidadão romano. Então não ia dar em nada isso aqui. Paulo sabia que isso aqui era um teatro. Os caras iam usar de corrupção para tentar vencer e dar uma pisa nele. E ele estava ali, ele disse, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o problema deles mesmo contra eles. Olha que interessante. Verso 6. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, saduceus e fariseus tinham divergências teológicas. Os saduceus e os fariseus. Qual era a diferença entre eles? Um grupo acreditava em ressurreição de mortos e outro grupo não acreditava em ressurreição de mortos. Então no verso 6, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ele não estava mentindo, estava falando a verdade. Olha, eu estou sendo julgado aqui porque eu creio que o morto ressuscitou. Por isso que eu estou sendo julgado. Verso 7, ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio,
E levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo: não achamos nesse homem mal. Ou seja, os caras começaram a defender ele. Olha só que jogada. Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? E aí? Vocês vão duvidar agora? O cara, vai que um anjo falou com ele. Verso 10, como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles. Olha só que confusão, gente. Olha a palavra que Lucas usa aqui. Com medo que fosse despedaçado. O negócio estava feio. Mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo usa aqui, meus irmãos, uma estratégia para desmanchar essa apuração do sinédrio que não ia dar em nada. Paulo sabia que podia apelar para Roma. Jerusalém ele já havia feito a parte dele. Se Deus quisesse que ele fizesse mais alguma coisa, ele faria. A intenção de Paulo era ir para Roma. E aí, meus irmãos, Paulo é levado à fortaleza, é preso, todo mundo querendo matá-lo. O ministério de sucesso que todo pastor deseja, não é? Ministério de sucesso, só sucesso. Vai ali na Consciência Cristã, aquela multidão todinha querendo despedaçar você. Olha que ministério de sucesso. Imagina, sei lá, e ao invés daqui ser uma multidão de crente, ser uma multidão de judeu. Eu subo lá e digo assim: deixa eu pregar para o povo. Deixa, vai lá. O seguinte, eu vim aqui pregar sobre Jesus. Despedaça ele. Eita, e agora? Ministério de sucesso. É só sucesso. Não é assim, né? Aqui na rádio. Tem gente que gosta disso, tem gente que quer isso. Mas qual a direção que Deus quer conduzir a vida de Paulo? Nós vemos aqui que Paulo, ele, apesar de fazer toda a vontade do Senhor, a coisa parece que não melhorava. Paulo estava lá, preso, correndo o risco de ser morto, protegido do seu próprio povo, protegido porque o próprio povo dele queria matá-lo, protegido contra aqueles que queriam matá-lo por dizer a verdade, por fazer a vontade de Deus, correndo risco, sem liberdade. Ministério de sucesso, só resultado. Verso 11. Estou sendo irônico, viu, gente? Estou dizendo de sucesso, mas estou sendo irônico. Na visão do mundo, isso aqui é derrota. Na visão que se tem hoje, isso aqui é derrota. Presidiário, prisioneiro, mentiroso. Quantas coisas não diziam aqui do apóstolo Paulo contra ele? Você já foi injustiçado por fazer o que é certo? Você já entrou no fundo do poço por fazer o que é certo? Meu irmão, se você já passou por isso, você vai entender o que Paulo está sentindo aqui. Como é difícil você ser desprezado porque você está vivendo aquilo que é correto. Essa é a vida do crente. Mas aqui vem uma cena muito bonita no verso 11. Na noite seguinte, olha só, era de noite, Paulo passou o dia todinho pensando, acho que orando, refletindo, esperando a libertação de Deus. E agora o que é que eu faço? Devem ter sido horas demoradas. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, gente, que maravilha, meu Deus, como eu queria estar sentado na minha cama e sentir o mestre sentando do meu lado. Imagina isso, com as mãos furadas, com a cabeça ferida, como ele eternamente vai carregar. Sentou do lado de Paulo e disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Terminou ainda não, Paulo? Eu ainda não coloquei o ponto final na tua história, não. Você só vai partir quando eu pôr o ponto final. Você não é meu servo, você não se entregou a mim, eu não comprei,
não te salvei, não te redimi. Pois ainda tem coisa para você fazer, Paulo. Eu digo a vocês, irmãos, a coisa mais maravilhosa do mundo é obedecer ao nosso Senhor. Sai força de onde você não tem. Sai alegria da tristeza. Sai sorriso das tuas lágrimas. Quando nós servimos ao Senhor. Às vezes é difícil. Eu fico pensando aqui que o dia de Paulo deve ter sido difícil. Naquela cela, quantas coisas o diabo não deve ter posto no coração dele, na mente dele. Mas o Senhor sentou ao lado dele e disse: coragem. O ponto final ainda não veio. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Para de querer guardar a vida, porque aquele que guardar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a vida por amor do Senhor vai achar. Para de se colocar como Senhor e Deus como servo para fazer realizar os teus sonhos. Eu abomino músicas que fazem isso, que falam isso. Deus faz os meus sonhos, os meus planos, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Eu abomino isso, porque Deus já nos deu tudo, meus irmãos, que nós precisamos. A cruz, o sangue dele, não tem mais nada que nós precisamos, nós já temos tudo. O que nós precisamos agora é nos submetermos para experimentarmos esse Senhor, o relacionamento com Ele, a vida com Ele. Meu irmão, Deus não está aqui para te servir, para realizar os teus sonhos. Para com isso. Deus criou todo o universo para que as criaturas que Ele criou sejam felizes em adoração plena, satisfeitas em amor, num relacionamento eterno com Ele, aproveitando aquilo que Ele criou para a sua alegria. Mas o pecado, meus irmãos, é um movimento que vai contra a glória de Deus. É um movimento que busca a glória do homem, a vontade do homem, o desejo pessoal. Quando você acha que a história da vontade de Deus gira em torno da sua vontade, como se você fosse um tipo de estrela. Deus está aqui para me honrar. Deus está aqui para me exaltar. Se você acha que você é centro, você está cometendo o mesmo erro do diabo, que se achou. O mesmo erro de Adão e Eva, que quiseram ser semelhantes a Deus. Fuja disso. Entenda que o Senhor é Senhor, você é servo, e a alegria da tua vida é se colocar aos pés dEle, comer as migalhas, adorá-lo, servi-lo. É claro, meus irmãos, que Ele não nos deu migalhas. Por mais que nós, no nosso coração, a gente diga assim: Senhor, as migalhas são suficientes, mas Ele nos deu abundância de vida, de graça. O sangue dele foi totalmente derramado naquela cruz. Você é servo, ponha-se aos pés dele, ponha-se no seu lugar, adore-o, sirva-o, busque alegria, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Busque nele o motivo da tua alegria, busque nele o motivo da tua canção, busque nele o motivo de acordar de manhã, busque nele o motivo de trabalhar, de amar, de rir, de brincar, de se divertir. Busque nele o motivo de viver. Deus está escrevendo uma história de vitória contra o pecado nesse mundo. No universo Ele venceu. A tua vida tem essa vitória, a vitória da cruz. Ele te chamou para fazer parte disso como instrumento dele,
Ele te chamou para que você seja um tijolinho na edificação da história do Senhor e do seu amor, da vitória dele nesse mundo. Seu filho se tornou um de nós, morreu por nós, para nós vivermos a vida dele, a vitória dele nesse mundo. Esse mundo, meus irmãos, se levanta contra tudo que representa Deus, tudo que representa a vontade do Senhor, e você tem que ser exatamente o inverso disso, se levantar a favor dessa vontade. Entenda isso, jogue-se aos pés do Senhor, diga a Ele: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Não quero ser maior que o meu Senhor, quero oferecer a minha vida no teu altar. Me usa do jeito que o Senhor quiser. Consome a minha vida, os meus anos, a minha história, como um sacrifício vivo em tuas mãos. Meus irmãos, eu não quero me colocar como exemplo para ninguém. É como essa semana Renato lembrou, Agostinho, certa vez ele disse: aquilo que eu fiz de mal, fui eu que fiz. Aquilo que eu fiz de bem, foi Deus que fez em mim. Uma das coisas que eu orava ao Senhor, saía para trabalhar, estava aquele bocado de equipamento de proteção, aquela roupa luminosa, entrava dentro das máquinas de cimento, e cimento no rosto, na mão. De tarde ia para casa, ia tomar banho, tomava banho, aquele cimento saindo. E quando eu estava orando, eu dizia: Senhor, eu não quero morrer. E um dia, alguém dizia assim: ele produziu tanto cimento na vida dele, ele entregou a vida dele, a vida dele foi consumida para fabricar o melhor cimento desse país. Eu não queria isso para a minha vida. Eu não queria consumir os meus anos, eu não queria consumir minha vida para fabricar cimento, ou qualquer outra coisa. Eu quero consumir minha vida aqui, pregando esse evangelho. E eu pedi isso ao Senhor. Eu não sabia se eu ia receber, mas eu pedi isso ao Senhor. Senhor, não faz minha vida não ter sentido. Dia que eu morrer, eu não quero na minha lápide ter assim: morreu um grande engenheiro. Não, não quero isso, Senhor. Não quero isso escrito lá. Quero escrito lá: morreu um servo do Senhor, consumiu a vida no altar do Senhor. E é verdade, consome mesmo. Mas a gente é consumido e a gente é feliz. Será que o Senhor também não quer consumir a tua vida? E você quer tanto preservar a tua vida, ter teu dinheiro, ter teus bens, ser grande, ter sucesso. Você quer tanto isso que você está preservando tanto que você vai morrer na infelicidade. Pode até ser crente, ir para o céu, vai chegar lá de mãos vazias, porque você ficou igual aqueles hamster que fica correndo os coitados, bichinhos. Aí você põe lá uma cenourinha, um queijinho na frente dele. Já viu, uma vez eu vi um desenho interessante, uma charge. Era o coelhinho correndo e uma coisa amarrada aqui e uma cenoura na frente, amarrada num bastão nas costas dele. E ele correndo para pegar a cenoura. Nunca ele ia pegar. Tem muita gente que vive assim, vive a vida desse jeito, correndo atrás de uma cenoura. E a vontade de Deus já ali, totalmente pronta para ele desfrutar. Mas ele está correndo atrás das cenouras que o mundo diz. Diz para ele que ele tem que correr do sucesso, do dinheiro, dos bens materiais. E ele está lá, correndo, dizendo assim: ai Jesus, ai que tristeza.
não são os meus sonhos, Senhor, são os teus planos que eu quero sonhar. Pensa nisso. Senhor, eu não quero sonhar os meus sonhos, eu quero sonhar os teus planos. Eu quero que os teus planos sejam os meus sonhos. O que é que você quer fazer para o Senhor? Você já parou para pensar nisso? Pensa numa coisa que você quer fazer para o Senhor. O que você está disposto a entregar para fazer isso? Você está disposto a se esforçar para fazer isso? Na história da tua vida, quem é que tem sido o personagem principal? É o Senhor ou é você? É você que brilha no altar e Deus é quem vai te dando, vai, bata uma palma para Ele, vai meu filho querido. É isso que você quer? É isso para você? Quem é louvado quando você conta a sua história? O Senhor tem que ser louvado. Ele é quem faz. Os fariseus, eles se reconheciam e diziam assim, o sangue, nosso sangue é o sangue de Abraão. Aí Jesus olhou para eles e disse assim, até dessas pedras Deus pode suscitar descendentes a Abraão. Imagina, hoje na geração politicamente correta dizer, ai como ele é ofensivo, esse Jesus, ele é muito ofensivo. Deus pode pegar uma jumenta de Balaão ali fora e botar aqui para pregar melhor do que eu. Ele pode fazer isso. Mas eu vou nada dar o meu lugar a uma jumenta. Eu quero ser instrumento do Senhor. E você? Quer dar o seu lugar à jumenta de Balaão? Ou você quer ser instrumento do Senhor? Porque se você não quiser, Deus vai levantar uma jumenta de Balaão. A obra dele não para não. Pode ter certeza. Onde é que você tem ido? Os lugares que você tem ido, você tem consciência que Deus quer revelar através de você o Filho dele? No seu trabalho, na faculdade, na vizinhança, na sua família, nas redes sociais, em todos os lugares que você vai, as pessoas sentem a fragrância de Cristo em você, ou sentem o fedor da tua vontade? O fedor da tua glória. Eu sou tão especial. Você está fedendo e você não sabe. O mundo vai te achar cheiroso. É impressionante. Você olha cachorro. Uma vez um bicho morreu na casa da minha mãe. E tinha uma cachorra que eu gostava muito. O nome dela era Atena. Olha, tem o nome da deusa grega para uma cachorra. Gostava muito da cachorra. Aí fui lá abraçar ela. Cheguei em casa do Senai. Bichinha. Meu amigo, um fedor de podre. Eu disse, Atena, que danado tu fizesse? O que é que está acontecendo? Aí ela correu para me mostrar. Era um bicho morto, um gabiru morto. Ela estava se esfregando em cima dele assim, ó. Para ela era a maior diversão do mundo. Para ela era a coisa mais cheirosa do mundo. Às vezes a gente está fazendo coisa para o mundo que o mundo acha cheiroso, mas é carniça para Deus. É podre. Qual fragrância você está exalando? A fragrância de Cristo? É Ele que as pessoas dizem, que cheiro é esse? É Cristo. Exale a vontade do Senhor, brilhe a luz que Cristo revela na tua vida. Ofereça sua história para que Cristo escreva cada detalhe, mesmo que esses detalhes te levem à prisão, doença, morte ou algo que o mundo chame de derrota. O mundo chamou a cruz de derrota, mas é ela que nós celebramos a nossa vitória, a vitória do nosso Senhor. Ele venceu o maior inimigo, a morte. Então não tem inimigo que eu tenha que temer. Por isso eu tenho que colocar minha vida à disposição dele. Porque o maior inimigo ele já venceu. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, te pedimos, Pai, tua graça e misericórdia.
Usa as nossas vidas para a Tua glória, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos esvaziarmos de nós e nos enchermos de Cristo. Pai Santo, tem misericórdia de nós. Muda as nossas vidas. Nos transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que havia algo importante a ser feito.